Olá, eu sou o professor João e hoje nós vamos fazer a correção da aula 32 do nono ano de matemática, tá? Então vamos à atividade. Atividade 1. Aplique a primeira propriedade. Qual é a primeira propriedade, gente? Da radiciação, né? Nós estamos trabalhando radiciação. Então, primeira propriedade da radiciação fala, ó. Então eu tenho uma raiz, aí eu vou chamar ela aqui o índice dela de n, então isso é chamado de raiz enésima, tá? Do radicando A, então eu quero saber qual é a raiz enésima do radicando A, que também é elevado ao expoente n. Quando isso acontece, eu vejo que o índice e o expoente, ó, eles são iguais, tá? N e n, quer dizer, o n, eles têm os mesmos valores. Quando isso acontece de o índice e o expoente ser igual, eu posso eliminar essa raiz dessa forma, cortando o expoente com o índice, e o resultado, ó, vai ser o próprio a, que é o nosso radicando, tá? Então, a raiz enésima de a elevado ao expoente n é o próprio radicando a, tá? E aí, dessa forma, nós vamos aplicar, então, em cada atividade 1 aí. Então, nós temos aí, ó, raiz quadrada de 8 ao quadrado, tá? Então, nós vemos que, como aqui é uma raiz, tá? E o nosso índice não aparece, é uma raiz quadrada, lembramos que é o 2, ó. Então, ó, como o índice e o expoente são iguais, basta a gente aplicar a primeira propriedade. Eliminou, o resultado é o nosso radicando aí, certo? Então, nós temos aqui na letra B a raiz cúbica de 7 ao cubo, tá? Da mesma forma, ó, índice, expoentes iguais, eliminamos a raiz, então, próprio radicando aí. No item C, nós temos também aqui, ó, raiz quinta de x à quinta. Então, da mesma forma, ó, índice expoente igual, o resultado é o radicando x, tá? Aqui na D, nós vamos ter o que? Raiz quadrada novamente, tá? De 7a ao quadrado. Então, ó, aqui lembra-se, o índice é 2, o expoente é 2, eliminamos. A base, ó, é 7 vezes o a agora, 7a, tá? No item E, da mesma forma, raiz cúbica de 5x ao cubo, tá? Índice e expoente iguais, eliminamos, resultado 5x. Na letra F, nós temos aqui raiz quarta do radicando 7x elevado ao expoente 4 também, a quarta potência. E também da mesma forma, ó, expoente e índice iguais, resultado é o nosso radicando 7x, tá? Então, essa é a primeira propriedade. Na segunda questão, ele pede para a gente aplicar a segunda propriedade. E a segunda propriedade, gente, ó, é uma propriedade aonde eu tenho uma raiz, tá? E essa raiz existe um produto nela, tá? Sendo aplicado. Dentro dela, ó, eu tenho duas bases A e B que está sendo multiplicada dentro de uma única raiz. Para resolver isso, eu posso simplesmente separar, ó, e multiplicar, né, a primeira raiz quadrada de A e a segunda, que é a raiz quadrada de B, tá? Vamos eliminar aqui, ó, que foi a 1. Então, da mesma forma, agora imagine que aqui, né, é ao quadrado, e se aqui fosse um outro número qualquer sem ser ao quadrado. Então, aqui seria n, e aí aqui também cada uma delas, ó, passaria a ser n, esse novo número, tá? Então, seria uma raiz enésima. Da mesma forma, gente, ó, que aqui pode ter um númerozinho n, tá? E aqui pode ter, por exemplo, um m, tá? No expoente B. Então, ó, meu expoente A
ele vai ter o n também acompanhado dele em cima, e o nosso b vai ter o m, tá? Então, aplicamos a segunda propriedade aí, ok? Então, vamos tentar resolver aqui agora, para vocês, né? Aplique a segunda propriedade. Então, vamos fazer o que a gente fez aqui em cima com os números agora. Então, o que eu tenho aqui? A raiz quadrada de um produto, né? 5 vezes 7. Então, para resolver isso, ó, raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de 7. Eu posso separar cada uma. E aí, descobrir quanto é a raiz quadrada de 5, quanto é a raiz quadrada de 7. Multiplico as duas, vou achar o resultado, tá? Quando pedir para calcular. Ok? Então, vamos lá, ó. Esse foi o item A, o item B nós vamos fazer aqui, os outros também. Então, eu tenho aqui, ó, raiz cúbica de um produto, 2 vezes 8. Então, da mesma forma, olha lá, a raiz, o índice aqui não vai mudar, raiz cúbica de 2, multiplicando a raiz cúbica do 8. Tá? Então, aqui eu só estou aplicando a propriedade, não estou resolvendo o resultado final, tá? Na C, nós temos a mesma coisa. Nós temos aqui no item C, raiz cúbica de um produto também, ó, 5x. É como se a gente estivesse falando aqui, né, ó, 5 vezes o x. Então, eu vou separar cada uma, ó, raiz cúbica do 5, tá? Vezes a raiz cúbica do x, tá? No item D de vocês aí, nós temos também aqui, ó, uma raiz quadrada de um produto, 10xy, 10 vezes o x vezes o y, tá? E aí, da mesma forma, ó, separando cada uma, raiz quadrada de 10, multiplicando a raiz quadrada de x, multiplicando a raiz quadrada de y. Ok? No item E, também da mesma forma. Então, nós temos aqui a raiz quadrada de um produto, ó, 5x ao quadrado, m, tá? E aí, a gente separando cada uma, eu vou ter primeiro a raiz quadrada de 5, que está sendo multiplicado pela raiz quadrada de x, ó, elevado ao expoente 2 também, multiplicando aqui a raiz quadrada do m também, tá? Um detalhe aqui, gente, que já vai para a gente resolver a atividade 3, ó, é que quando eu observei esses produtos separadamente, eu observei que aqui, ó, nessa daqui, existe uma segunda propriedade aqui, que é, na verdade, é a primeira propriedade lá em cima, que fala o quê? Que quando o índice e o expoente são iguais, o resultado é o próprio radicando. Então, se eu observar essa raiz quadrada de x ao quadrado, lembrando que aqui o expoente o índice é 2, lembra? Então, ó, o índice aqui e o expoente são o mesmo. Então, eu apliquei a segunda propriedade e depois que eu apliquei a segunda propriedade, eu vi que aqui eu posso aplicar também a primeira propriedade. Então, eu já aproveito e faço isso, tá? E lembrando que o resultado, então, seria só, ó, o x aqui. E aí, os outros, como não tem como resolver, a não ser que a gente saber qual é o valor da raiz quadrada de 5, então, ó, mantém ela. E a do m da mesma forma, tá? Outro jeito de mostrar isso daqui é colocando o x na frente, tá? Eu posso pôr o x assim, ó, sendo o primeiro, como eu já resolvi ele, e os outros continuam. Então, fica x, raiz quinta, raiz quadrada de 5, raiz quadrada de m, tá? E é isso que a gente vai aplicar aqui, ó, na atividade 3, tanto no item A como no item B, tá? Então, o que ele fala? Ó, calcule aplicando a primeira e a segunda propriedade, tá? Então, ó, eu observando aqui, eu vou aplicar primeiro a segunda propriedade, tá? Então, eu vou fazer assim, ó, vou pegar aqui, ó, raiz cúbica
Qual é aqui? O produto aqui, ó, 2 ao cubo. Então, ó, 2 ao cubo. E esse produto vai ficar em forma de separação de raízes, igual a gente viu na propriedade 2. E aí aqui eu vou ter, novamente, a raiz cúbica de 7 ao cubo. Aplicando, depois que eu apliquei a propriedade 2, ó, a gente vai fazer o quê? Quando eu observo aqui, ó, eu vejo que aqui o índice e o expoente são iguais, então eu aplico a propriedade 1 também já aqui, porque eu já sei qual é a propriedade 1, né? Índice e expoentes iguais, o resultado é o próprio radicando, então é o próprio 2. Que está multiplicando essa raiz aqui, que também tem, ó, o índice e os expoentes iguais, então o resultado dela é 7. E aí, calculando isso daqui, ó, 2 vezes 7, isso dá 14, que é o cálculo que pediu aqui. Então, ó, raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 7 ao cubo é igual a 14. Tá? E aí vamos aplicar isso também no B aqui. O nosso B, ó, nós temos aqui raiz quinta de um produto aqui dentro. Então, vamos aplicar, como é um produto, vamos aplicar o quê? A segunda propriedade, separando cada produto, cada fator, né? São fatores, ó, 3 fatores. Então, vai ficar a raiz quinta do primeiro fator aí, que é o radicando 2 elevado à quinta, multiplicando aí o segundo fator, raiz quinta de x à quinta, e multiplicando o terceiro fator aí, né, ó, raiz quinta de y à quinta. E aí, notando cada uma individualmente, gente, a gente vai observar, ó, índice expoente desse é igual, então o resultado aqui é 2. Duas vezes. Aqui também ficou, ó, índice expoente igual, a gente elimina a raiz, resultado é o radicando x. E da mesma forma aqui, ó, 5y, dá para a gente aplicar a primeira propriedade, fica isso, 2, duas vezes o x vezes o y. E resolvendo isso, ó, é 2xy, tá? Esse sinalzinho do produto, ele não precisa ser mostrado, a gente sabe que isso daqui é um produto, ok? Então, feita a correção aí da aula 32, até a próxima aula.